meus amores, tudo bem? Como estão os estudos? Tenho certeza de que está tudo correndo bem porque vocês estão focados, certo? Tranquilo? Sou a professora Maria Cláudia de Língua Portuguesa, faço parte da equipe de Código de Linguagem da Central do Enem e tenho certeza de que vocês acompanharam a aula 1, a aula 2 e a aula 3, certo? Então vamos hoje para a aula 4 para fechar o conteúdo do ciclo 1, que é funções da linguagem. Preparados? Fizeram as questões da aula 3? Conseguiram acertar? Que coisa boa! Então vamos lá? Continuando? Então vamos lá, meus amores. Como vocês sabem, estamos trabalhando no ciclo 1, as funções da linguagem. Na aula 1, fizemos uma revisão de cada elemento da comunicação. Na aula 2, começamos a trabalhar as funções da linguagem, estudando as 3 funções mais comuns, de aparecerem nos textos do nosso cotidiano, tudo bem? Lembrando que cada função da linguagem está diretamente ligada a um elemento da comunicação. Vamos relembrar? Primeira função que nós vimos foi a função emotiva ou expressiva, voltada para o emissor. Primeira pessoa, os elementos que identificam. Estão lembrados? Função conativa ou apelativa tem como foco o receptor. Características dessa função? Os elementos gramaticais, a linguagem em segunda pessoa. E a função referencial, que tem como foco o referente, o assunto. Elementos gramaticais de terceira pessoa. Perceberam que eu estou aqui usando o meu caderninho, né? Saudade de usar caderno, gente. Saudade de usar quadro. Saudade de estar na sala de aula. Então, eu tentei fazer esse vídeo um pouco mais caseiro para que vocês possam acompanhar com o seu caderninho, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a função de linguagem número 4, que é a função fática, certo? A função fática é aquela função que vai ter como foco o canal. Vai ter como foco o canal, ou seja, o meio de comunicação. Ela é centrada, esqueci até de cortar meu T, ela é centrada na interação entre entre o emissor e o leitor, entre o emissor e o receptor, entre o autor e o leitor, né? E ela tem como objetivo prolongar a comunicação. A função fática ela é bastante interessante, porque ela é aquela função muito característica dos diálogos. Sabe aquelas expressões que nós usamos para manter a conversa? Você entende? Sabe como é, né? Pois é, entendeu o que eu quis dizer? É assim que você vai identificar a função fática, tá certo? Olha só um exemplo. Fala, mano! E aí, tranquilo? Tranquilo, pois é, né? Então, a função fática ela tem como característica essas expressões que usamos na oralidade, na conversa, com a intenção de manter o contato com o receptor, né? Com quem está recebendo a mensagem do emissor, tá? Então, a função fática não é muito difícil. Você vai perceber que ela é característica de diálogos com essas expressões, repito, da oralidade. Com certeza vocês conhecem uma música da Marília Mendonça, né? E ela fala assim, né? Que ela diz assim: já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é, né? Então são essas expressões da função fática. O né, o pois é, o entende, tá certo? Então a função número 4 é a função fática que tem como foco o canal, tudo bem? Aí a função número 5 é a função poética. É aquela função que, com certeza, quando você está apaixonado, você identifica. Olha que coisa boa, né? A função poética, ela tem o foco na mensagem. E o que interessa é a forma como o emissor transmite a mensagem. Então, a função poética, ela tem recursos estilísticos e estruturais que identificam as rimas, os refrões. A estrutura poética é característica dos poemas, das letras de música, esses gêneros textuais que são mais voltados para a literariedade, para a emoção. Então, esses recursos estilísticos também têm a ver com as figuras de linguagem, com a linguagem conotativa, as metáforas, os paradoxos, as antíteses. Então, a função poética, ela trabalha as palavras porque a intenção é a mensagem, tá certo? Olha só, um trechinho de Fernando Pessoa, que eu sei que vocês conhecem muito bem, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
É esse trechinho do poema do Fernando Pessoa. Sei que vocês já estudaram, né? E sei que vocês conhecem. Então, a função poética, repito, tem o foco na mensagem, ó. Tem o foco na mensagem e a característica da função poética são os recursos estilísticos, né? Conotação, rimas e tudo mais, tá certo? Bom, finalizando as funções de linguagem, nós temos a função metalinguística. A função metalinguística, meus amores, ela não é comum no nosso dia a dia, tudo bem? Não é característico usarmos a função metalinguística porque ela tem uma característica bem específica. A função metalinguística, o foco é no código, ou seja, é a língua utilizando a própria língua para criar o texto. Então, por exemplo, quando você assiste a um filme e o teor do filme é como se faz um filme, função metalinguística, né? Quando você assiste Deadpool, por exemplo, no Deadpool é história em quadrinhos, né? E ele sempre interage com o espectador, né, com o telespectador, mostrando exatamente essa conversa de história em quadrinhos. Ele sabe que ele está numa história em quadrinhos, ele explica como as coisas acontecem na história em quadrinhos, né? Então, a função metalinguística acontece no Deadpool. Uma outra característica da função metalinguística, um outro exemplo, é a música Emoções, do Roberto Carlos, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Então, quer dizer, é a composição, né? É a letra de música, é a canção explicando as emoções de se cantar, de fazer canção. Então, olha só, é muito característica a metalinguagem também nos poemas, né? Eu penso o poema da face sonhada, metade de flor, metade apagada. Mas, de novo, a professora esquecendo de... Gente, eu tenho essa mania, viu? Eu esqueço, às vezes, de cortar os textos, tudo bem? E esse trechinho, eu penso o poema da face sonhada, metade de flor, metade apagada. É um poema falando do pensar poético, é um poema do João Cabral de Melo Neto, chamado Poema de Desintoxicação. Outra coisa, outra característica, outro exemplo da metalinguagem é o dicionário, é a gramática, porque é a língua portuguesa explicando a semântica, as construções sintáticas da língua portuguesa. Como eu falei para vocês, a metalinguística não é uma função muito comum no nosso cotidiano. Quais são as 3 funções que nós encontramos muito mais? Função emotiva, função apelativa e a função referencial. Tudo bem, meus amores? Então, essas são as 3 últimas funções de linguagem que, né, precisávamos conversar sobre. A metalinguística, a poética e a fática, certo? Nossa próxima aula, nós vamos fazer mais algumas questões para treinar agora as 6 funções, né? Na nossa primeira atividade que fizemos na aula 3, nas questões, trabalhamos mais a referencial, a emotiva e a apelativa. Mas, na nossa próxima aula, vamos exercitar agora, juntando as 6 funções de linguagem, os 6 elementos da comunicação aos quais estão interligados, para que vocês possam, então, fechar esse ciclo com a temática Funções da Linguagem. Tá bom? Até a próxima, meus amores. Beijo, a gente vai se vendo.